quase sendo morto por um criminoso que se gabava de ter matado e saído impune. O jovem Light encontra um caderno misterioso que não se molha mesmo sob a chuva intensa. Ao ler as palavras Death Note na capa, ele descobre que quem tiver seu nome escrito no caderno morrerá. Inicialmente cético, Light decide testar escrevendo o nome de um criminoso condenado que apareceu na televisão. No dia seguinte, ao ver a notícia de que o criminoso morreu subitamente na prisão, ele considera isso uma coincidência. Mais tarde, Light encontra o criminoso no bar novamente e decide escrever seu nome no caderno, resultando em sua morte instantânea do outro lado da rua. Nesse momento, presenciamos um humano com o poder de um deus, podendo escolher quem vive e quem morre, algo totalmente antinatural. No caminho de volta, Light tem uma surpresa um tanto que estranha. Conhece o Shinigami Ryuki, o dono do Death Note. Um Shinigami é um deus da morte. Light continua usando o caderno para eliminar criminosos, incluindo os que estão presos, e todos eles morrem de forma súbita ou por ataques cardíacos. Inicialmente, as autoridades suspeitam de um vírus que está dizimando a população, mas logo percebem que se trata de um justiceiro conhecido como Kira, um nome que foi dado pela comunidade da internet. Kira, na verdade, é Light, que conquista popularidade nas redes sociais. Light continua usando o caderno para fazer justiça, acompanhando as notícias pela TV e escrevendo os nomes dos criminosos, resultando em suas mortes. Assim, Kira é visto como um herói para aqueles que apoiam suas ações. Light entra na base de dados da polícia e fica abismado com a quantidade de criminosos impunes, todos eles sem cumprir pena e casos sendo arquivados. Com isso, ele começa a matar mais criminosos. Meses se passam e o jovem está curtindo ser o Kira, acreditando que está livrando o mundo dos criminosos e dos bandidos, tornando um lugar melhor. Basicamente, Light brinca de ser Deus, julgando os vivos. Intrigado com a situação, o Departamento Nacional de Polícia forma uma equipe especializada para encontrar o Kira, e o pai do Light Yagami é colocado como líder da investigação e da equipe. A polícia pede ajuda a um famoso detetive chamado L, cuja identidade é desconhecida. L é o detetive mais famoso do mundo, resolveu casos famosos que ninguém conseguia resolver. Enquanto Light está em seu quarto alimentando seu recente amigo, Ryuki, o Shinigami, que adora comer maçãs, nesse momento passa uma reportagem de Lindy Taylor, com L do lado desafiando o Kira, sendo essa reportagem exibida em rede nacional. Light fica curioso com os comentários e mata o L em rede nacional mesmo, assim caindo na armadilha de L. Esse homem, na verdade, era um prisioneiro condenado à morte. Com isso, a equipe descobre a localização de Kira, que está na cidade de Tóquio. Em casa, Light conversa com seu pai e pede para participar da investigação, a fim de descobrir quem é o Kira. No entanto, seu pai nega o pedido. Light, tendo acesso aos dados da polícia, descobre que eles sabem que o Kira é um estudante, devido aos horários das mortes. Ele monta um plano e começa a acabar com os criminosos em horários alternados. Ele descobre que há um membro da equipe vazando informações e coloca agentes para investigar os membros da equipe policial e também as suas famílias. Ele é um detetive astuto, começa a fechar o cerco com as pistas que tem até o momento. Enquanto caminha com seu fiel amigo e conselheiro Ryuki, o Shinigami, Light percebe que alguém tem o seguido há alguns dias. Em um certo dia, Light e sua namorada Shiori pegam um ônibus e Light questiona o agente que está seguindo eles. No mesmo momento, um assaltante entra no ônibus e Light arma um plano para colocar o nome do assaltante em uma folha retirada do Death Note. Porém, sem levantar suspeitas, ele deixa o pedaço de papel cair no chão. O assaltante o pega e lê o que está escrito, encontrando a imagem do monstro Ryuki, e se assusta, saindo correndo do ônibus e sendo atropelado por um carro, resultando em sua morte. Em meio a tudo isso, Light descobre o nome do agente, que é Ray Pember. Com isso, ele tem o nome e o rosto para colocar no Death Note. Light precisa eliminar o agente Ray, porém precisa agir com cautela para não revelar sua identidade para Ellie. Desconfiando que outros agentes estão seguindo as famílias dos policiais, Light monta um plano com a ajuda de Ryuki para eliminar todos os agentes que estão monitorando os familiares dos policiais. Ao encontrar Ray no metrô e conversando por um comunicador, Light ameaça um criminoso que
que está sentado ao lado de Ray. Dessa forma, Ray é obrigado a revelar os números dos agentes que estão investigando as famílias dos policiais envolvidos no caso do Kira. Light faz com que Ray escreva todos os nomes em folhas retiradas do caderno da morte, do Death Note. A noiva de Ray, desconfiada, o segue e observa de longe. Ao sair do metrô na próxima estação, Ray sofre um ataque cardíaco e morre. Antes de falecer, ele vê Light partindo no metrô. Sua noiva testemunha a morte do seu amado sem poder fazer nada. Assim, Light elimina todos os agentes da lista e a maioria dos agentes restantes. Com medo por suas vidas, todos abandonam a missão, restando apenas alguns, incluindo o chefe Yagami, o pai do Light. Os agentes remanescentes exigem que a identidade de Ellie seja revelada para que possam continuar no caso. Assim, eles conhecem Ellie, um jovem de aparência estranha e hábitos alimentares peculiares, especialmente por sua preferência por doces. Ele se apresenta pelo nome de Ryuzaki. Ao analisar as fitas das câmeras de segurança do metrô, Ellie observa que Ray aponta para dentro do metrô, levando-o a supor que o agente havia descoberto a identidade de Kira, e que era alguém das famílias que ele estava investigando, como a família do detetive Yagami ou do comissário. A noiva de Ray, Naomi, que é detetive também, começa a fazer investigações por conta da morte do seu noivo, e chega em Light, o confrontando perto da namorada, Shiori, e acertando em cheio que ele era o Kira, e descobrindo todo o plano de Light. Mas o jovem finge não saber de nada e tenta matar Naomi, colocando o nome dela em um pedaço de folha do caderno. Porém, a detetive foi mais esperta e não deu um nome correto. Em seu quarto, Light começa a deixar algumas mortes programadas para quando estiver ocupado e não puder escrever. Mais tarde, isso se mostra ser muito útil. Ao voltar da faculdade, o jovem observa que alguém entrou em seu quarto e desconfia que está sendo monitorado. Então, começa a ser mais cauteloso, usando apenas as mortes programadas. No entanto, Ellie não se convence e decide deixar as câmeras por 7 dias. Se ocorrer uma morte atual durante esse período, ele descarta Light como suspeito. O jovem monta um plano, dizendo que ele estudará até tarde e que gosta de comer batatas fritas. Mas ele coloca uma pequena TV e pedaços do Death Note no saco de batatas. Tudo é escondido em um ponto cego onde as câmeras não conseguem pegar. Aparece então uma notícia de última hora na TV sobre um homem preso, suspeito de raptar e matar uma garota. Light, sem que ninguém perceba, come sua batata e escreve o nome do homem no papel, assim saindo da lista de suspeitos de Ellie, que observa que nenhuma das casas estava vendo o noticiário. Com isso, o detetive Yagami se sente aliviado, pois seu filho é retirado da lista de suspeitos e todas as câmeras são retiradas do quarto de Light. Naomi liga para Ellie, dizendo que vai provar que Light é o Kira, e pede para que Ellie observe as câmeras de segurança da galeria de artes. Em seguida, ela sequestra Shiori, atraindo Light. Assim, Naomi tenta a todo custo fazer o jovem confessar que é Kira, mas o Light é esperto e nega incansavelmente. A polícia está chegando e, aproveitando a distração da Naomi, Shiori foge. Com isso, a detetive realiza disparos contra a namorada de Light e acertando-a, e ela cai já quase sem vida nos braços de Light, que a vê falecer em seus braços. Naomi se sente culpada por tirar a vida de uma pessoa inocente e tira a própria vida. No entanto, não pense que foi um acidente, foi mais um plano de Light. Ele bolou tudo isso. Light descobriu que Naomi era noiva de Ray e encontrou o padre e a capela onde o casamento iria acontecer, descobrindo assim o verdadeiro nome de Naomi. Ele usou o Death Note e escreveu como ela iria atrair todos para a galeria e ligar para ele para ver as câmeras de segurança. Em seguida, quando o refém saísse correndo, atiraria algumas vezes na direção do refém e depois tiraria a própria vida. Light arquitetou a morte da sua própria namorada, e com seu plano concluído, ele pede para o seu pai parar de fazer parte da equipe de investigação e busca por Kira. Ela então aparece e convida Light para participar da equipe de inteligência e investigação. Do outro lado da cidade, uma jovem apresentadora de TV chamada Misa Amani, ao ir para casa, é perseguida por um maníaco obcecado por ela, que quer acabar com a vida dela. No entanto, ele começa a passar mal e tem um ataque cardíaco, e do seu lado está o Death Note. O
O nome do filme é Death Note, o primeiro nome. É um live action baseado no mangá Death Note, escrito por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata. Pra quem ficou sem entender o final, o filme tem uma continuação. Se você gostou, se inscreve no canal, pois vamos lançar a parte 2, o segundo filme.